Sejam bem-vindos à Conferência Nacional pela Paz. Esta série de entrevistas reúne especialistas para discutirmos a violência nas escolas e a importância da saúde mental, da educação e do protagonismo juvenil na construção de um ambiente mais seguro e acolhedor para os estudantes e educadores. Hoje temos a honra de conversar com a doutora Patrícia Bado, pesquisadora na área de neurociência, com doutorado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com um trabalho fundamental sobre neuroimagem funcional, desenvolvimento infantil e saúde mental. Como professora assistente da PUC-Rio, Patrícia investiga os mecanismos cerebrais que influenciam o comportamento humano, especialmente no contexto das emoções e do ambiente escolar. Entender o cérebro e os sistemas que regulam o comportamento é essencial para desenvolver estratégias eficazes de prevenção à violência e à promoção do bem-estar nas escolas. E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Doutora Patrícia, é um prazer recebê-la na Conferência Nacional pela Paz e eu vou convidar a nossa voluntária, Giovana, para realizar a primeira pergunta. É, Oi, gente. É muito prazer. Meu nome é Giovana. Eu sou pesquisadora pelo Jovem Líderes pela Paz, no campo de saúde mental. Atualmente sou estudante de terceiro ensino médio pela ETEC e é uma honra estar podendo gravar e ser uma das entrevistadoras da Conferência Jovem Líderes pela Paz. Eu sei que vai ser um material didático excelente para vocês poderem ter na questão dos próprios estudos posteriormente. E a minha pergunta, ela tem relação a um contexto social muito que está acontecendo nos dias atuais. A gente viu a série Adolescência na Netflix, alguns acontecimentos de violência em escolas, por exemplo, em Suzano, que teve, se eu não me engano, em 2019, a questão de exposição a crianças, isso é quase a minha pergunta, mas exposição a crianças a jogos violentos. E aí eu gostaria de perguntar para a doutora Patrícia a questão de como esse acesso à violência, tanto em ambientes ou quanto mídia em si, pode afetar de forma neurológica ou psicológica dos adolescentes e como que isso pode impactar na questão do seu próprio desenvolvimento, com a sociedade, com o pessoal. Bem, gente, obrigada pelo convite. As perguntas, essa pergunta já é super complexa, né? Super difícil. Espero que eu consiga chegar perto dessa resposta. Acho que essa é uma pergunta que todo mundo vem se fazendo bastante, né? Assim, tem alguns estudos sobre videogames violentos, né? Que aparentemente, somente um jogo violento não te torna mais violento, né? Isso é muito. Quando os videogames começaram a sair muito, né? Os videogames violentos começaram a ser uma novidade, tinha uma preocupação muito grande com as crianças que vão jogar jogos violentos vão ficar mais violentas. Mas não é isso que acontece, nem todo mundo que joga jogos violentos fica mais violento, né? Eu acho que assim, essa coisa, essa relação causal entre você ser exposto a um determinado conteúdo e fazer, né, algo similar a esse determinado conteúdo não é tão direta. Só que eu acho que assim, com as redes sociais, né, e daí vem todo mundo está tentando entender o impacto, porque a gente não está mais falando somente de um jogo específico, né, ou de um filme violento. A gente está falando de uma cultura violenta, né, a normalização de uma cultura violenta, né, e violência de vários tipos, né, inclusive, enfim, violências que afetam a sua autoimagem, né, enfim. Então tem vários tipos de violência, por exemplo, que as meninas estão muito mais suscetíveis, né, a violências em relação ao próprio corpo. Então, assim, acho que tem muitas questões assim para serem faladas. Eu acho que o que realmente vai alterando, eu acho, assim, né? Eu tô falando eu acho porque a ciência não é tão exata nesse ponto. Tá todo mundo tentando entender esse contexto, né? Que a pergunta de Giovana é o que tá todo mundo se perguntando: o que que a gente faz, como a gente sai desse rumo que a gente está sentindo que não tá legal, né? Que a gente está caminhando para ele. Mas vem um pouco essa ideia de a cultura está se transformando. E quando a cultura se transforma, né, do ponto de vista da neurociência, que é mais a minha área, nós nos transformamos com ela, né? Então, assim, pensando evolutivamente, o ser humano é um ser altamente social, a gente precisa uns dos outros, e aí está a chave para compreender vários problemas, né, causados por alguns tipos de violência escolar que geram exclusão. Então, a gente sofre muito com exclusão social de modo geral, e tenta se adaptar.
Então, assim, por sermos altamente sociais, a gente tenta se adaptar sempre ao grupo, né? Então, a gente quer fazer o que o grupo faz, quer pensar o que o grupo pensa. Isso é uma estratégia de sobrevivência, faz todo sentido para a gente se adaptar ao grupo. Inclusive, para isso, só assim que chegamos até aqui, né? Mas tem toda essa questão do que, e quando o grupo, né, não está fazendo coisas legais, né, do ponto de vista até de violência contra outros e tal. E nós somos, além de seres sociais, nós somos seres culturais, né? E tem uma complexidade a mais, no sentido de que a gente quer se adaptar ao grupo, não só de estar perto, né, e de estar cooperando ali diretamente, mas a gente quer pensar de acordo com o grupo. A gente tem ideais, símbolos que a gente meio que compartilha, né? Então a gente compartilha também, nós nos identificamos uns com os outros por causa de ideias compartilhadas, né? E eu acho que esse é o grande perigo de certas ideias violentas estarem tão difundidas na sociedade. A gente vai normalizando e vai integrando essas ideias em quem nós somos nessa necessidade gigantesca de pertencer, né, a normas sociais e normas culturais. Então, isso eu acho que é um grande perigo, assim, quando a gente fala de violência em redes sociais, né, e violências um pouco mais normalizadas na sociedade, porque passa a ser também uma parte. Nós também queremos fazer parte disso de alguma forma e enfim, eu acho que é um pouco mais complexo. Agora, como a gente sai dessa, a gente pode conversar em outros momentos, assim, né? Que eu acho que tá todo mundo se perguntando. E a gente faz agora. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu diria que tem a ver com esses aspectos, assim, do ponto de vista da neurociência. Isso é muito legal você falar assim um pouco como o nosso ambiente, né, como a nossa comunidade ao nosso redor influencia de fato os nossos comportamentos. E eu acho que pensar especialmente no ambiente escolar, que é uma comunidade que a gente fica muito próximo ali, que a gente repete às vezes comportamentos assim do dia a dia, né, que tá estando dentro daquela comunidade, eu acho que acaba fazendo muito sentido que a violência comunitária reflita no comportamento individual. E aí eu queria perguntar, né, pensando não só nisso, mas também como você falou, né, por exemplo, o bullying e outras formas de violência que eles afetam, né, a vida não só das vítimas, mas também dos agressores, das testemunhas, de toda a comunidade escolar. E te perguntar como que, do ponto de vista neurocientífico, do ponto de vista das pesquisas, a gente pode ajudar o ambiente escolar a se tornar um lugar mais seguro, com menos violência. Perfeito, assim, é isso. O bullying é uma das violências. Tem bullying desde que se junta um grupo de pessoas vai ocorrer o bullying, né? Assim, principalmente de jovens, né? E no ambiente escolar parece que vira um caldeirão para que tudo se agrave mais, né? E assim, trazendo um pouquinho da ideia do bullying, por que o bullying é tão horrível, né? Por que sofrer bullying é tão horroroso, né? Tem muito a ver com aquilo que eu estava falando da exclusão social. O bullying, né? Tem vários tipos de bullying. Você consegue fazer bullying, né? Tanto de bullying mais físico, de violência física, mais verbal, mas todos eles de alguma forma envolvem existe um grupo e você está sendo o zoado da vez. Você é o que foi pego da vez para sofrer aqui o bullying e você se sente excluído do grupo, né? Então, assim, tem uns estudos da neurociência que mostram, esse é um muito famoso, assim, que colocava o pessoal para ver, né, o cérebro funcionando ali dentro de uma máquina e fazia um joguinho. Era um jogo tipo jogar bola um para o outro, era um jogo virtual. E aí, em algum momento, a pessoa que estava lá, né, sendo observada, né, do cérebro, paravam de jogar bola para ela. Ela ficava lá olhando, ela era literalmente excluída do jogo. E aí, esse é um estudo bem famoso, assim, que mostra que você ativa ali circuitos neurais relacionados ao pertencimento, no caso, à exclusão, né? E à dor, né? Então, esse foi um estudo, inclusive, que o título é alguma coisa do tipo a dor social, né? A dor social parece a dor física, assim, se apropria de mecanismos que você sentiria, nossa, eu não tô bem sendo excluído, eu não tô bem mesmo sendo excluído, porque todo o meu sistema é feito para eu pertencer. Quando eu sou excluído, isso dói muito, isso é horrível, é como se eu estivesse sendo ameaçado, né? Como se a minha sobrevivência estivesse sendo ameaçada. Então, por isso o bullying dói tanto, né? Agora, como a escola pode entrar nisso, né? Tem algumas intervenções, acho que assim, não tem como fugir da ideia de melhorar o clima escolar.
né? O clima escolar é uma coisa super importante. O que é clima escolar? É uma conjunção de fatores, né? Que inclui tanto regras da escola, relação entre alunos, relação aluno-professor, segurança, infraestrutura. Então, várias questões que são da escola, né? Então, tem muita literatura sobre a importância de um clima escolar saudável para a prevenção de problemas, né? De relações pessoais e principalmente bullying nas escolas. Eu não vejo nenhum programa, tem algumas outras coisas mais específicas para redução de violência que a gente pode conversar assim, né, mais genérico, mais assim específicas, na verdade, mas não tem como pensar num programa escolar sem trabalhar questões do clima escolar, né? As regras da escola são justas, né? Escolas muito rígidas, em que são que são muito punitivas, que você não tem autonomia do aluno, isso tudo é um caldeirão para vários problemas, inclusive de relação, né? Então, são vários fatores que você consegue. Infraestrutura, uma escola que é totalmente depredada, né? Você vai no banheiro, não tem água, não tem papel, não tem assento. Isso também contribui para um senso de não pertencimento com a escola. Porque quando a gente fala do pertencimento, o pertencimento ao grupo, à escola como entidade, né, também é super importante. Você sentir que você pertence àquela escola. Nossa, é um fator de proteção muito grande para que aquele aluno goste de ir para a escola, se sinta pertencente ali. E uma condição de outro que vai ter um problema, a vida não é sempre boa, a vida tem dificuldade, ele vai superar essas dificuldades, porque a escola é um lugar, no fim das contas, a escola é legal, né? Eu acho que qualquer intervenção que tente mexer nesse ponto assim tem que passar por clima escolar. Tem que olhar para isso e pensar como você pode melhorar o clima escolar das escolas ali. E eu vou só fazer um ponto adicional nessa pergunta, que é como as famílias podem trabalhar junto com as escolas para reduzir esse ambiente de incentivo à violência. Perfeito. Um dos programas, inclusive, né, tem alguns programas testados para redução de violência. Um deles, inclusive, juntou as famílias, né, e você vê efeitos bons assim quando você adiciona, né, os pais de alguma forma e os professores também, né, para se unirem à causa. As escolas que a gente vê muito hoje, assim, é essa dificuldade também, né? A escola e a família parecem estar falando línguas diferentes, assim, né? Eu trabalhei, a gente teve um estudo que a gente fez que a gente entrevistava educadores, professores, profissionais de saúde e pais, né? Sobre crianças que tinham algum tipo de dificuldade, crianças menores que tinham algum tipo de dificuldade, como era esse diálogo da família com a escola, né? Alguma dificuldade comportamental, mais especificamente, aquela criança que é notada na escola, digamos assim, né? E as famílias relatavam que a forma como a escola chegava para conversar com as famílias não era legal, né? A escola já chegava um pouco tentando culpar a família se sentia acuada e aí devolvia, e as escolas, por outro lado, né, reportavam que os pais não queriam nem saber, queriam jogar para a escola, então você tem muito um jogo de para lá e para cá e não uma parceria, né? Assim, a parceria família-escola é super importante. Mas aí a gente tem esse sistema em que estamos inseridos. As famílias estão trabalhando muito, né? Assim, é difícil você ter uma inserção maior das famílias, mas eu não vejo funcionando assim de novo sem você conseguir trazer essa família para a escola de alguma forma, né? E trazer essa família para a escola não quando acontece algum problema, né? Porque isso só reforça o estigma da relação família-escola, o contato ser em caso de problema, né? Mas tentar trazer essa família para a escola para coisas boas, né? Para apresentações, para cenários culturais, para você ter um momento agradável daquela família na escola com aquela criança ou com aquele adolescente, né? Enfim, eu acho que essa também seria um incentivo muito positivo, mas a gente vê que hoje é uma barreira. Uma das barreiras para trabalhar essas questões é esse jogo, a família já fica na defensiva, a escola fica na defensiva e vão para o ataque um para o outro e você não tem essa colaboração que é fundamental para trabalhar essas questões, né? E assim, crianças menores também, o que os pais falam sobre a escola reverbera também, né? Então, se você começa a atacar a escola em casa, a criança também, então eu vou atacar essa escola, porque a escola que é o problema, né? E então, assim, são relações muito delicadas, né? Que dependem muito de uma rede, né? Agora, como se constrói essa rede não tem resposta fácil, tem que ser realmente, e tem que ter investimento nesse tipo de programa, né? Uma prioridade para você realmente trazer uma comunidade em torno dessa criança, desse jovem. É bem complexo. Mas realmente tem que trazer as famílias para dentro, né, dessa conversa. Boa tarde, meu nome é Fernanda, eu sou estudante de pedagogia da Universidade Federal Fluminense. Então, como a gente vai atuar
assim, 90% com crianças dos anos iniciais, a minha pergunta é como os traumas vivenciados nessa fase da infância podem repercutir na vida adulta e, e como podemos usar essa informação para prevenir a escalada da violência escolar. Olha, Fernanda, primeiro que legal que você está fazendo pedagogia. É super legal, assim, ver vocês, né, mobilizados em várias frentes. Isso é super imobilizadas, no caso, somos todas mulheres aqui, né? Em várias frentes, isso é muito, muito legal, assim. E então, né, a questão do trauma, tem se falado muito mais de trauma hoje em dia, né, do ponto de vista, inclusive chamando neurocientistas de ouvir um podcast também, tá voltando, assim. O que que é o trauma, né, assim, você passar por uma situação muito estressante, uma situação que você interpreta, né, o seu organismo, você inteiro interpreta como uma situação limítrofe de vida ou morte, uma situação horrível, né, muito estressante, que deixa uma marca em você de alguma forma, que quando você é lembrada dessa situação, ou essa situação tá para acontecer de novo, você ativa essa mesma resposta de estresse no seu corpo. Né? Então, tem um livro que eu gosto muito, assim, que é de um neurocientista, que o nome é Por que Zebras Não Têm Úlceras. Não sei se vocês já ouviram falar, é o Sapolsky, é o Robert Sapolsky, eu gosto muito dele. E ele tem esse livro que é o seguinte, né? O que é um estresse para uma zebra, né? Ela tá lá bebendo água, sei lá, na savana, ela vê um leão, ela começa a correr, 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 e vamos supor que ela fugiu, né? Ótimo, ela fugiu, sobreviveu. O que que vai acontecer? Quando ela entra numa resposta de estresse, ela sai correndo, né? Dá para correr? Se não dá para correr, você tenta lutar. Dá para correr, correu. Todo o organismo dela entrou num estágio de vida ou morte, né? Um estágio de estresse. Ela ativou ali um eixo do estresse no corpo dela, suspende a digestão, né? É, suspende o sistema imunológico, não preciso me proteger de micro-organismos agora. Eu preciso correr, não preciso digerir minha comida, eu preciso correr pela minha vida. Então você capta tudo que você tem do músculo ali para jogar pro seu sangue, toda a glicose. Beleza, correu. Se safou, o corpo dela vai voltar ao normal, né? Isso é o que acontece com a gente em uma situação de estresse também. Você vai falar em público, sei lá, vamos supor que essa seja uma situação, né, que possa ter sido traumática para alguém, para não trabalhar com nada muito, muito realmente, né, extremamente grave e mais delicado aqui. Mas aí, por exemplo, você vai para falar em público, meu corpo tá ativando essa resposta de estresse, que nem a zebra. Tá, só que a zebra terminou ali, ela vai voltar ao normal. E ela só vai reativar essa cascata de estresse se aparecer um leão de novo, quando aparecer um leão de novo. O que que a gente faz? A gente consegue reativar essa cascata de estresse só de pensar no que aconteceu. Se você passou por uma situação muito estressante, você não precisa viver novamente a situação ou ser colocada nessa situação, você pode só de imaginar essa situação, você já vai ativar uma cascata de estresse. Isso vai ficar marcado em você de alguma forma. Então, se você fosse né, se a zebra no caso, ela não vai ficar, será que tem um leão ali atrás e ativar toda a cascata de estresse, né? Ela não vai ficar, nossa, vejo a pista de um leão, vou me desesperar. Enquanto a gente ativa essa cascata de estresse causada pelo trauma por sinais de que esse trauma vai se repetir. Às vezes ele nem vai se repetir, né? Você não vai passar por essa situação de novo, mas ela deixa uma marca em você que você consegue reativar essa situação no seu corpo somente pela sua imaginação, né? Ou quando você é reexposta a esse cenário. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, sem contar a questão do estresse crônico, né? Nós estamos sujeitos a múltiplos estressores, além do nosso estressor máximo de um assalto, ou de uma situação violenta, ou de uma situação, né, de um constrangimento, falando em público, por exemplo. Então, assim, então, são vários estressores. Então, esse eixo do estresse ele é meio que marcado, assim, eu acho que tem essa questão da hiperreatividade. Uma vez que você passou por essa hiperreatividade, você pode ficar mais hiperreativo a outros cenários. Então, se você teve uma situação de um assalto num túnel, por exemplo, isso te deixou uma marca, né, um trauma de alguma forma, talvez só de pensar em passar num túnel você vai ter isso de novo. Talvez somente em um espaço minimamente fechado você já vai ativar essa cascata de novo. Não? Então, quando a gente fala desse trauma que deixa marcas, é essa hiperresposta de um sistema de luta, fuga, morte, que a gente
traz, né, de outros lugares. Agora, como trabalhar isso, né? Como trabalhar as questões de trauma? Eu acho que assim, a prevenção é super importante você evitar, mas não tem como evitar, né, trauma na vida. Eu acho que assim, é o que se trabalha muito na psicologia, com muito cuidado e bem conduzido, exposição de alguma forma, dependendo do que é. Você não vai ser reexposto a um assalto, por exemplo, mas se você tem uma situação traumática vivida, você caiu uma vez, você dá uma palestra, caiu, nossa, aquilo ali deixou uma marca muito forte em você. O que que você vai fazer? Você não vai evitar essa situação. Se você tenta evitar a situação, você só está reforçando a sua, né, que isso vai sempre acontecer novamente. Então, você tenta progressivamente se expor a situações que você consiga readaptar isso daí, né? Você consiga ressignificar essa experiência, né, a nível cognitivo. Você não precisa só ressignificar essa experiência se expondo novamente, mas tentar ressignificar a experiência. Então, tem várias questões clínicas assim. Na escola, o que que dá para fazer na escola, né? Com situações difíceis, assim. Tem alguns programas, né, de você trabalhar habilidades de resolução de problema, habilidades cognitivas para você lidar com essas coisas. Mas o trauma é uma área fascinante, assim. Eu entendo pouco, na verdade, de como se tratar o trauma, mas esse mecanismo de novo, faz todo sentido em termos evolutivos, né? Se você passou por aquele lugar, tudo vai te dizer não passe novamente para aquele lugar. O seu corpo vai responder de um jeito para te proteger, né? A nossa resposta ao trauma uma busca por proteção. Às vezes ela pode não ser adaptativa, né? De um jeito positivo, assim. Você pode acabar perdendo oportunidades de vida por causa de um trauma, sofrendo demais psicologicamente por causa de um trauma, e aí que a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, né? E daí tem esses tipos de tratamento. Tem muito tratamento de grupo, tratamento individual, e na escola. Eu conheço pouco de intervenções para traumas. Acho que assim tem uma questão delicada também, né? Quando você faz grupos, geralmente são grupos psicológicos. Acho que tem temas que são mais delicados de trabalhar no ambiente escolar, assim, que você vai expor as pessoas, né? E outros que você consegue. Então, acho que esse é algo que tem sempre que ter em mente, assim, né? Como a gente trabalha isso sem expor as pessoas dentro do ambiente escolar. Não sei se eu respondi, eu só dei uma volta enorme, mas é que essa área tem muito a ver com essa questão né, da resposta ao estresse, assim, é bem. Patrícia, eu gostaria de saber, baseado na sua experiência, né, tanto acadêmica quanto prática, qual abordagem psicológica você acha que vai ajudar a prevenir essa violência? A violência nas escolas, né? É, então, eu fui pesquisar isso aí, porque eu sabia que vocês iam me perguntar, assim, eu não trabalho especificamente né, com prevenção de violência, então eu fui pesquisar, eu tinha algumas ideias, né, do que poderia funcionar. Tem muitos trabalhos que se dedicam a entender programas de redução de violência, porque o que acontece? Quando você me pergunta o que que vai funcionar, como é que a gente sabe o que vai funcionar? Essa é uma pergunta super importante, né? Como é que, vamos supor, eu ganhei milhões aqui do governo para fazer um programa nas escolas, né? Bilhões, sei lá. O que que eu vou fazer, né? Eu tenho que fazer algo que tenha se demonstrado que funciona. O que é demonstrar que funciona? É você aplicar algum programa, comparar com fazer nada ou fazer outra coisa e ver se esse programa teve uma redução da violência na escola, teve uma melhoria da qualidade de vida das pessoas, você tentar ver o que antes e depois o seu programa conseguiu mudar ali, né? Comparado com fazer nada ou fazer algo diferente do seu programa. E o que tem tido mais, assim, né? Os estudos se separam, assim, se é mais para mais jovens ou, né, nos anos finais da escola. Anos iniciais e anos finais. Para anos iniciais, o que parece funcionar muito é treinamento de habilidades, né? Treinamento de habilidades cognitivas, treinamento de habilidades de resolução de problemas, esses problemas sociais, principalmente, tem uma linha bem interessante, né? Isso vem muito das terapias cognitivo-comportamentais, assim, esses treinamentos, né? Mas você consegue adaptar para um contexto não clínico, tem vários desses aí. Então, você treinar essas habilidades de resolução de problemas são é uma estratégia bem interessante. Tem muitos programas que trazem práticas meditativas, né, para evitar, assim, a violência. Tem programas que trazem professores, como você usa, como você, né,
de alguma forma traz o professor para dentro, assim, a forma como o professor elogia, reconhece, você usa uma outra figura ali dentro, estimulando a não violência, por exemplo, né? Então, estimulando, olha só, vocês estão ótimos hoje, vocês estão conversando, que legal. Você também reconhecer os bons comportamentos das crianças, isso para crianças menores, tá? Então, para crianças menores é muito legal você pensar, porque geralmente o que acontece, né? Eu já vou chegar nas mais velhas, assim, mas nas crianças pequenas, às vezes a violência escolar, ela obviamente parte de conflitos sociais também, né, que acontecem, e por isso é muito importante trabalhar a resolução de conflitos com as crianças, mas também é uma forma dela se destacar. Então, sei lá, tá um tédio ali, vou bater no meu amigo aqui, né? E o que acaba acontecendo é que esses comportamentos são notados, né? E a atenção é uma coisa que as crianças adoram. Todo mundo, né? Até adultos adoram uma atenção, assim. Então, a atenção é uma recompensa muito poderosa. Então, você acaba reforçando comportamentos que você não quer ver, comportamentos violentos da criança que você não quer ver, mas você acaba reforçando, porque ela só ganha atenção quando ela faz alguma coisa errada, né? E às vezes ela tem dificuldade, ela não está entendendo a matéria, então ela, para ninguém perceber que ela não está entendendo a matéria, ela vai lá e bate no amigo, né? Então, assim, tem essas violências com crianças menores. Então, às vezes, esse treinamento, por exemplo, de professores é bem interessante. Você usa estratégias para mostrar que você está percebendo quando tudo está ok, né? Isso vale também muito para pais, assim, né? Você usar em casa, poxa, que legal, eu vi que você está conversando com seu amigo, né? Legal, dar um sorriso, um toque carinhoso, né? Quando a gente fala de recompensa, é isso, recompensar com atenção, com sorrisos, com toques. Isso para crianças menores. Então, basicamente, treinamento de habilidades tem funcionado, né? Sociais e cognitivas e socioemocionais também. E usar os professores ali, né, para serem parceiros do comportamento que você quer ver nessa criança. Com crianças mais velhas. Tem crianças assim já adolescentes, né, já não são mais crianças. Tem muito uns programas que têm sido bem eficazes assim, isso em meta-análise, você consegue ver, são estudos gigantes assim para ver, né, quais foram melhores. Você tem muita ideia do treinamento de controle de raiva, tem os programas específicos para treinar, para você controlar melhor suas emoções, especificamente a emoção da raiva. Então você aprende, por exemplo, vários exercícios de respiração, né, enfim, tanto emocionais, cognitivos, para lidar com a sua raiva de um jeito que não seja a violência, né? Isso a gente vê muito, assim, né, que funciona. E geralmente esses programas são entregues em grupo. Esses controle de raiva, esses programas de treinamento de controle de raiva podem ser feitos em grupo. Então, eles são muito interessantes para serem usados nas escolas, né? Você tem também esses programas unidos ao reforço de comportamento positivo pela escola, né? A escola também geralmente só reconhece o errado ali. A escola te dá advertência, mas a escola não te fala parabéns, né? Isso falta um pouco, assim, também dos professores, de modo geral. Os professores acho que até mais, assim, mas a escola como um todo tem poucos sistemas para te dar parabéns por tá tudo bem, né? Então, assim, esses programas unidos a programa de raiva, né? De treinamento de controle de raiva também são legais. Tem um treino muito legal que é o treinamento de assertividade. Não sei se vocês já ouviram falar, vem muito da terapia comportamental. Você aprender a falar de um jeito assertivo e não violento, mas assim, assertivo, né? Isso também melhora a questão dos conflitos sociais dentro da escola. Isso seriam programas interessantes também, que têm sido demonstrados como sendo eficazes. Só que aí, tanto liderado por pares, que nem é o programa de vocês, né? São pares para pares. Então, você pode fazer esse treinamento de assertividade e vários outros que eu trouxe aqui, de pares para pares, ou pela figura do counselor, né? Que seria, né? No inglês, seria a figura do conselheiro escolar, seria o orientador educacional, né? Alguma figura dessas na escola, que eu sei que nem todas as escolas têm, infelizmente, né? Só que aí vem uma questão, né, Alice? Porque, assim. Esses estudos todos que eu falei são estrangeiros. Tem pouquíssimos estudos tentando descobrir o que vai funcionar em escolas brasileiras, porque o nosso contexto é bem diferente. Inclusive, esses programas, assim, tem algumas escolas que eu não penso em chegar e falar, gente, vamos meditar. Assim, não vai funcionar, assim, então, não sei, até a escola do meu filho chega lá e fala, vamos meditar, não é assim, entendeu? Ah, vamos fazer um grupo aqui para falar de raiva, vamos jogar bolinha de papel. Então, assim, eu acho que tem questões que a gente tem que trabalhar no contexto brasileiro. A gente sabe muito pouco do contexto brasileiro, né? E tem outra coisa também, né? Esse trabalho, eu fui ver, esse trabalho de treinamento de assertividade, que foi um dos. Tem uns efeitos interessantes, e vários desses outros são de 84, são trabalhos super antigos.
A gente sabe disso há muito tempo. E por que a violência não para de escalar? Por que as coisas estão assim? Então, acho que tem uma questão de a gente saber o que funciona, olhar para a literatura científica, ver o que pode ser interessante, que nem eu fiz aqui, talvez resolução de conflitos, talvez, né, habilidades sociais, talvez trabalhar isso aqui. Mas o que que vai funcionar no Brasil? Essa é uma coisa, o que funcionaria em escolas brasileiras, e a outra coisa é o que funcionaria lá na ponta, porque esses trabalhos estão aí há um tempo. Quando eles chegam na ponta, eles chegam na escola para serem implementados, o projeto de pesquisa perde toda a sua validade. Aí é para valer no que tem na escola, daquele jeito ali, não é um pesquisador mais que está entregando a intervenção, é a equipe da escola. Como é que funciona isso na prática, na implementação, na ponta? Então, eu acho que tem um descompasso muito grande do que o pessoal tem estudado em termos científicos, tentando ver o que funciona, e o que a galera tem feito na ponta. Na ponta, o pessoal tem tentado várias coisas, inclusive várias delas muito legais, mas geralmente não avaliam a eficácia. Então, tem programas muito massa sendo feitos no Brasil, mas que a gente não sabe da eficácia, e vice-versa, né? Então, assim, a gente não sabe, no fundo. Eu trouxe várias respostas, mas a resposta seria: a gente tem que descobrir o que vai funcionar para as escolas brasileiras, sabendo que as escolas brasileiras são altamente heterogêneas. O que vai funcionar numa escola em São Paulo talvez não seja o que vai funcionar numa escola no Pará, no estado do Pará, talvez não seja uma coisa que vai funcionar numa escola, sei lá, no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente tem que ter a gente tem que ter mais coisa sendo feita em campo e medindo em campo, para ver o que que vai acontecer, fazer essa união mesmo, que é uma área muito chamada de ciência cidadã, colocar a galera que está fazendo para medir, para propor o que que pode funcionar nessa escola e tal. Então, eu acho que esses programas a gente tem que começar, vocês já estão fazendo, né? Eu acho que assim, vocês são um super exemplo, né, de vamos fazer lá para ver o que que vai acontecer e divulgar e como é que a gente trabalha. Porque, enfim, a resposta curta seria eu não sei. Mas eu tenho algumas dicas. Se eu pudesse apostar, as minhas fichas seriam em algumas dessas coisas aqui para a gente testar o modelo de entrega no Brasil. Nossa, nossa, que incrível. Inclusive, eu até queria trazer um ponto que a gente estava fazendo as pesquisas iniciais, né, antes para fazer o nosso manual, e realmente essa questão de ter estudos estrangeiros, ela é muito real. A gente pegou assim um estudo, eu achei um estudo incrível, foi, nossa, 30 páginas, fiz meu primeiro estudo, Jovem Nerd pela Paz, fiquei, nossa, gente, lacrei. Cheguei lá, olhei assim as fontes. Era Europa, Estados Unidos e Austrália. Aí só tinha uma. Não, eu achei incrível. Só tinha um Brasil e foram elas que fizeram. E o outro foi um Egito, né? O máximo de país africano que eu tive foi o Egito. E aí eu fiquei, Jesus Cristo, como que não tem essa diversidade de fonte? Não é por falta de pesquisador brasileiro, é mais por falta de realmente incentivo à pesquisa, a bolsa à pesquisa. Ser pesquisador no Brasil é puxado, mas tem como você construir uma vida excelente. Eu vou querer trabalhar com pesquisa, né? Então, é incrível. E falando nessa questão de capacitar agentes um pouco da ponta, que você tinha falado, é, a gente sabe que, querendo ou não, o Jovem Nerd pela Paz, ele tem o foco de capacitar os estudantes para estarem naqueles ambientes. Então, como que eu faço um estudante? É, quais são os conceitos ou metodologias da psicologia ou da neurociência para que eu consiga que esse agente ele tenha uma melhor preparação para lidar com esses jovens? Lógico, não ultrapassando uma linha do que seria buscar ajuda, que a gente também colocou no manual, mas quais são as coisas um pouco mais que é da capacidade do próprio indivíduo? Gente, de novo, uma ótima pergunta. Vocês estão, assim, a gente fala às vezes na pesquisa, né, que a gente não sabe se as respostas estão indo para o lugar certo, mas se as perguntas estiverem indo para o lugar certo, a gente já está indo, tá todo mundo no bonde lá, no ônibus para o lugar certo, assim. Então, o que tem pessoal que tenta, assim, né, o que seria interessante para esse modelo? Você entender o que que é core, tipo, de tudo isso que eu falei aqui, de tudo isso que tem sido demonstrado que funciona, tá? Vamos extrair, assim, os elementos nucleares desses negócios e tentar capacitar o pessoal com elementos nucleares. Então, quais seriam esses elementos nucleares, né? Eu acho que
muita coisa vem, né, principalmente programas norte-americanos, vem muita coisa da terapia cognitivo-comportamental, né, os conhecimentos nucleares, você entender sobre seus pensamentos, sobre suas emoções, sobre seus comportamentos, você entender o que que é isso. Mas eu diria que antes disso, um componente nuclear muito importante para os programas de escola, eu acho que o primeiro de todos, talvez, seria normalizar algumas coisas, né? Normalizar. Eu sei que tem pessoas, obviamente, que têm um sofrimento e que precisam de ajuda, mas esse caminho, tudo é psicopatologia, acaba talvez piorando um pouco, né? Então, assim, normalizar certas emoções, não normalizar certos comportamentos ou certos contextos, né? Mas normalizar, olha só, é perfeitamente normal você sentir que você prefere morrer do que ir para a escola se estão te excluindo do seu grupo, né? A exclusão é uma coisa que é horrível mesmo, é um negócio horroroso você não querer ir para a escola porque estão te excluindo, isso é normal. Você se sentir assim, não é normal é, você ter talvez que passar por isso, né? Talvez você não devesse estar passando por isso, mas você se sentir muito mal por estar se sentindo excluído é um sentimento legítimo, né? Então, assim, é normalizar emoções, não necessariamente atitudes, né? E, obviamente, essa pessoa está com pensamentos perigosos em relação a si mesma, ela precisa de uma ajuda especializada, né? Aí foge do que vocês falaram, né? Tem algum momento que você tem que entender ali onde é o foco. Mas eu diria que a maior parte dos problemas, né, dos jovens, assim, na escola, são questões que são muito comuns entre os escolares, assim, né? E talvez trazer, olha só, é assim que a gente pensa, é assim que a gente sente. Eu lembro que quando eu entrei para a faculdade para mim, em faculdade, eu fui fazer uma cadeira de psicologia, eu ficava, nossa, mas tem um nome para isso? Sim, tem um nome para isso. Uma galera sente isso, tem um nome para isso. Às vezes, nomear as coisas é tão importante, porque quando você dá um nome, você tem um nome é porque mais gente está passando por esse negócio, né? E não necessariamente o nome vai ser ansiedade, não necessariamente o nome vai ser depressão. Talvez o nome seja, cara, tristeza profunda, sei lá, né, por eu estar sofrendo bullying, né? Então, assim, como é que você trabalha essas questões na escola? O que seria nuclear que eu digo? Então, assim, eu acho que essa questão, né, de você diferenciar o que é um sofrimento compartilhado, eu acho que esse é um primeiro ponto, você, né, fazer essa... E como você lida com emoções, em relação a isso, como você consegue trabalhar a regulação emocional. Acho que essas habilidades de regulação emocional são muitíssimo importantes, porque elas são o primeiro, assim, esfria que para ir em frente, né? Então, regulação emocional, tem várias formas de trabalhar regulação emocional, mas é uma habilidade super importante. Você trabalhar os pensamentos também relacionados, porque quando a gente sente emoções, a gente começa pensar um monte, né, para tentar entender o que está rolando, o que que é isso, a emoção. Então, trabalhar os pensamentos, conversar sobre pensamentos, né, como esse elo entre pensamento e emoção. E comportamento, então é um pouco da linha, né? Mas como você faz esse laço, né, do que aconteceu com você, por que você está se sentindo assim agora, tentar fazer um combinado, né, do funcionamento humano, assim, só que em pequenos módulos, né? Mas eu acho que assim, não tem uma solução única. Eu estou trazendo assim o que o pessoal fala muito, de novo, com uma visão bem norte-americanizada, né, da cognitivo comportamental, que é a linha que impera lá. Eu acho que o Brasil a gente tem que dar também uma brasilizada, não dá para ficar copiando o manual nos Estados Unidos, assim, né? Mas tem uma questão interessante também, é que talvez não tenha uma única coisa para todo mundo. Essa tem sido uma linha também que tem sido falada, né? Estudos de promoção com todo mundo, né? Ou de, vamos fazer uma prevenção com a escola inteira. O que que a gente pode fazer com a escola inteira? Talvez seja menos eficaz do que você pensar, cara, esse grupo aqui está sofrendo, sei lá, porque está muito ansioso com a vida, com o futuro e tal. Então, para esse grupo aqui, talvez seja um conjunto de habilidades que a gente tem que trabalhar com eles, porque isso vai ser melhor para esse grupo. Esse outro grupo aqui tá com muitas questões de, sei lá, é, uso de substância. Esse grupo aqui tá, então vamos trabalhar isso aqui com eles? Como é que a gente pode trabalhar isso, né? Então, assim, eu acho que não tem uma única receita para tudo. Acho que tem algumas habilidades que servem para todo mundo, como habilidades sociais, regulação emocional, né? Você trabalhar pensamentos talvez disfuncionais, né? Tem os pensamentos que jogam contra você. E todo mundo tem esses pensamentos que jogam contra você. Você nomear esses pensamentos disfuncionais, explicar que eles existem, uau!
Mas o pensamento disfuncional de uma pessoa ansiosa não vai ser o mesmo pensamento disfuncional de uma pessoa, sei lá, né, que está com um problema comportamental ali, tá, tá fazendo bullying com outras pessoas. Talvez seja outro tipo de pensamento disfuncional que vem para ela. Então, acho que a ideia das intervenções tem que ser pensada para o tipo de problema que vocês querem resolver. Não vai ter uma fórmula única, né? Ainda que eu acho que, cara, regulação emocional é bom para todo mundo. Você identificar, reconhecer emoções é fundamental, assim, né? Mas talvez a forma como você vai chegar nesse ponto varie um pouquinho dependendo do tipo de preocupação que você tem com aquele grupo. De novo, eu não sei se eu respondi a pergunta. Estou fazendo perguntas muito difíceis, gente. Se a gente soubesse isso, não tinha nem esse papo aqui, que tava todo mundo sabendo como resolver já tudo no. Com base na sua experiência, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais é um caminho para a prevenção da violência? E quais são as principais habilidades que escolas deveriam ensinar para construir um ambiente mais pacífico, na sua percepção? É, sim, eu acho que é um dos caminhos, né? Desenvolver habilidades socioemocionais, mas aí a gente tem que pensar como essas habilidades estão sendo desenvolvidas, né? E daí entra a questão do formato. Está realmente acontecendo grupos? Sei lá, vocês estão indo na escola ensinar essas habilidades? Seria perfeito, né? Pares ensinando pares a usar essas habilidades, dando contextos muito peculiares da realidade de vocês. Não vai ser eu que já saí da escola há um tempão indo lá dar uma aula sobre habilidades. Isso está sendo entregue. O que aconteceu muito foi que quando, né, isso foi incluído no currículo das escolas, habilidades socioemocionais, começou a pipocar empresas oferecendo treinamento socioemocional, que basicamente é uma cartilha, né, ou então um site, ou então um programa que você entrega para o aluno ali de qualquer jeito. Então, eu não acho que. Então, assim, eu acho que habilidades socioemocionais, sim, tem bastante evidência de que é um caminho interessante para você reduzir violência e melhorar o clima escolar, porque toca em questões de relação, então, inclusive de linguagem assertiva, né? Eu acho que toca em vários pontos que eu tinha mencionado antes, assim, esses treinamentos socioemocionais. A questão é como eles são feitos, né? Porque a maneira como eles são entregues pode, inclusive, prejudicar, né? Eu acho que essa é uma das dificuldades de colocar pessoas para terem que se expor em público, né? Então, eu acho que essa é uma preocupação que a gente tem que ter de verdade, assim, os efeitos positivos ou efeitos iatrogênicos, né? Negativos das intervenções. Então, talvez colocar todo mundo numa roda de conversa para se abrir na escola para fazer um treinamento pode dar certo ou pode dar muito errado, né? O que eu ouço muito assim dos jovens, eu não quero mais participar de roda de conversa porque eu sei que o que eu falar lá vai ser jogado de volta em mim, né? Vão jogar na minha cara de novo, vai ser usado contra mim. Então, né, as habilidades socioemocionais têm que ser usadas junto dessa construção de um ambiente mais seguro, um ambiente mais acolhedor, né? Não adianta ter uma escola que está tudo quebrado, a escola é super rígida, a escola pune todo mundo por tudo, os professores odeiam trabalhar lá e jogar um treinamento de habilidade socioemocional lá dentro, assim, no vácuo, né? Talvez nem seja bem aceito. Então, como você chega numa escola dessa? Quem você tem que envolver da comunidade escolar? Muitos treinamentos têm que passar pelo treinamento dos professores, dos diretores, né, gestores, da equipe inteira da escola. Não pode chegar no aluno uma pessoa. Que pessoa é essa que está vindo aqui falar comigo? Entendeu? Quem é que vai chegar para esse aluno para dar esse treinamento socioemocional? Então, eu acho que, sim, vamos pensar no formato, né? Como é que isso vai ser entregue para que seja eficaz. E aí medir para ver se vai funcionar. Porque aí você pode escalar, ou pelo menos não precisa medir com tanto rigor, assim, mas pelo menos ter algum índice ali de se isso está funcionando, né? Assim, porque a gente não sabe, muitas vezes a gente pode estar causando mal. Tá chegando lá para falar de coisa boa, mas a pessoa tá tão mal que ela tá ouvindo aquilo e tá, cara, isso não é para mim. Então tem algo de errado comigo, né? Porque o que acontece, às vezes você chega com, não, é só se regular emocionalmente, mas para aquela pessoa se regular emocionalmente é muito difícil. Essa é a questão dela. Então, se eu dou um treino de regulação emocional aqui para, tipo, 10 pessoas, sendo que duas têm muitos problemas, elas vão se sentir com mais problemas ainda. Elas vão ficar, gente, eu não sei me regular mesmo, tem algo errado comigo e tal. Então você pode acabar piorando, né? Se você faz um treino muito genérico, assim, você pode acabar piorando alguns casos que já são mais complicados, né? As pessoas têm alguma dificuldade, não necessariamente elas têm um problema, um transtorno, mas elas têm uma dificuldade. Então, tudo que passa, eu acho que o que a escola pode fazer, foi o que vocês me perguntaram, eu até me enrolei toda, é talvez trabalhar como você lida com dificuldades, né? É que não necessariamente
são transtornos ainda, inclusive. Se você consegue lidar com essas dificuldades de maneira precoce, talvez elas não vão se acumulando numa bola. Não vou falar nem uma bola de neve, que é o termo, a gente não tem neve aqui, né? Na bola de areia, sei lá, não é uma bola de. Enfim, a ideia é que isso não se acumule, você aprenda a lidar, você dê ferramentas de resiliência, né? De como você trabalha dificuldades e, cara, dificuldades vão existir todos os dias da sua vida, como é que você passa por elas, assim, sem sofrer tanto, né? Como é que a gente propicia isso para as pessoas? Em que formato? Essa é a grande pergunta, né? A gente sabe mais ou menos o que fazer, a questão é como. Muito legal, Patrícia. Eu acho que você tocou num ponto que é pensar como fazer esses programas chegarem nas escolas, porque, como você falou, dentro do próprio Brasil, existem diferentes realidades, né? O Brasil por si só é uma realidade diferente, e ainda dentro dele a gente tem várias comunidades escolares com diferentes dificuldades. E você tocou num ponto muito legal também, que é capacitar os professores. Né, os professores e os gestores para que eles possam lidar com essas dificuldades, lidar com essas situações. Então, na sua perspectiva, como que a gente pode capacitar o pessoal da escola para que eles identifiquem sinais precoces de violência e para que eles possam, de maneira eficaz, intervir? Muito bom, né? Esses programas escolares têm tido um efeito legal, assim, de você pensar. Então, acho que um primeiro passo é aquilo que eu estava falando antes, né, em relação aos adolescentes, é talvez talvez ensinar a identificar não sinais clínicos, porque assim, se um aluno vai lá e picha alguma coisa, ou sei lá, faz algum ato de vandalismo na escola, sei lá, ou então algum ato de violência com o outro. Primeira coisa, né, hoje em dia está na moda, é você tentar dar um diagnóstico para esse aluno. Ah, ele fez isso porque ele é isso, que ele é um, né? E assim, a ideia que você traz, acho que é tirar a linguagem clínica de dentro da escola é muito importante, né? Você tentar entender, olha só, a pessoa pode ter feito isso porque está passando por dificuldades, é uma forma, sei lá, que teve de extravasar, enfim, você tentar entender, não, de novo, não normalizar certos comportamentos. Mas tirar um pouco essa ideia de que porque fez é porque tem algum transtorno, é porque tem alguma coisa muito errada com essa pessoa, né? Às vezes é uma coisa contextual. Então, assim, você dá essas ferramentas de identificação mas e às vezes pode estar passando por um problema muito grave, sim. Como é que você identifica, né, se esse jovem, né, essa criança ou esse jovem está passando por um problema muito grave e precisa ser encaminhado? Isso tem que ser feito junto com a família, né? Porque a escola não vai encaminhar diretamente, vai ter que chamar a família. Então, como é que você fala com a família em casos muito graves, né? Você identificou, não, cara, isso aqui realmente está acontecendo há muito tempo, né? Tá com uma frequência muito grande, está acontecendo. Tá assim, tá escalando, tá cada vez pior. Eu tenho que conversar com essa família. Como você conversa com a sua família? Isso pode estar num programa de capacitação para gestores e professores. A forma como você vai abordar, como você vai descrever o que está acontecendo, de uma maneira assertiva, porém não violenta, inclusive, né, com a família, trazendo essa família para resolver junto. Agora, tem outros casos que talvez não sejam, seja uma questão que você consiga resolver na escola, né, que seja uma questão que, olha, você pode tentar conversar com o aluno diretamente, tentar entender, e aí também ensinar, né, estratégias, como você identifica certos sinais, como você se comunica, né, como você comunica problemas com outros membros da escola, né, seja o orientador, seja o diretor, como é que você consegue conversar sobre certos problemas sem estigmatizar esse aluno, né? Então, eu acho que esse como conversar sobre as coisas passa por entender as coisas, né? Conseguir enxergar um cenário que parece completamente incompreensível e você tentar identificar componentes nesse cenário. Ah, agora eu entendi mais ou menos o que aconteceu ali, né? Vamos conversar sobre isso de um jeito com mais conhecimento sobre o que está acontecendo ali. Então, acho que essa ideia, aí, habilidades de identificação do que está acontecendo, né? Em termos de comportamentos, emoções e pensamentos. E conseguir comunicar sobre isso com outras pessoas de uma maneira não estigmatizante é muito importante, né? Então, você pode falar, por exemplo, de raiva, esse aluno está prestando muita raiva, né? A raiva excessiva, sem necessariamente falar que, né, ele tem um problema de sociopatia, assim, porque provavelmente não é o caso, né? Se for o caso, tem que ser conversado. Então, assim, eu acho que tem uma questão aí de essa granularidade, né, dos nossos problemas. Nossos problemas acontecem numa coisa contínua, assim, onde você está dessa granularidade ali e o que que pode ser comunicado e falado e feito nesse momento que você está, eu acho que é um treinamento bem interessante para escolas, né? E, e bem impactante, com um potencial interessante, assim.
Muito obrigada, Patrícia. Essa pergunta encerrou a nossa entrevista e gostaríamos de agradecer imensamente por compartilhar o seu valioso conhecimento sobre o impacto da neurociência e da psicologia na construção de ambientes escolares mais seguros. As suas pesquisas são essenciais para a gente entender como o cérebro e as emoções influenciam as nossas reações e como a gente pode utilizar esse conhecimento para combater a violência nas escolas de forma eficaz e humanizada. A gente agradece também a todos que acompanharam essa entrevista. É por meio da troca de saberes e da colaboração de especialistas, como a doutora Patrícia, que podemos criar soluções mais robustas e assertivas para promover a paz dentro do ambiente escolar. Convidamos vocês a conhecerem mais sobre o projeto Jovens Líderes pela Paz e a se engajar ativamente na luta contra a violência escolar. Juntos, a gente pode construir um futuro mais seguro, acolhedor e saudável para todos os estudantes. Continuem acompanhando as próximas entrevistas.